Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária, amém? Glória a Deus por mais um dia. Hoje nós estamos aí no dia 68 da nossa leitura, amém? Nós estamos aí quase finalizando o livro de Josué. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Josué 19, 20 e 21 e Salmos 68. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos por mais um dia. Pai amado, Pai querido, passa com teu poder agora, meu Pai, sobre essa leitura, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o nosso coração e a nossa mente, meu Pai, estejam abertos, meu Pai, para aprender e absorver, Pai, mais um dia da tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai querido, que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, meu Pai. Pai amado, também te peço, meu Pai, que nesse dia de hoje o Senhor tire todo empecilho, meu Pai. Tira toda distração, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que quer tirar a nossa atenção dessa leitura. Pai amado, Pai querido, que toda honra e toda glória seja dada ao teu santo e poderoso nome nesse grande dia. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então é isso, gente. Josué, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: a herança de Simeão. Glória a Deus. E saiu segundo a sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba e Seba e Molada, e Azar Sual, e Balá, e Ezém, e Eutolade, e Betu, e Horma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Hazar Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Balaate-Ber, que é Ramá do Sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Dabasete, e chegava também até ao ribeiro, que está defronte de Joquineão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor. E saía a Dabarete e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente, a Gat-Hefer, em Et-Gazim, e saía a Rimon Metoar, que é Neá. E tornava este termo para o norte de Hanatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Nalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias.
estas cidades e as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebis, e Remete, e Enganim, e Ada, e em Bet Pazes. E chegava este termo até Tabor, e Sazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, esta cidade e as suas aldeias. A herança de Aser. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Reucate, e Rale, e Beten, e Aquisaf, e Alameleque. Aleluia, glória a Deus. E foi o seu termo Eucate, e Ali, e Beten, e Aquisaf, e Amaleque, Alameleque, e Amade, e Mizal, e chegada ao Carmelo para o ocidente e a Sior-Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha a sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Rosa, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe, e Umá e Afeca, e Reobe, 22 cidades e suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, esta cidade e as suas aldeias. A herança de Naphtali. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alom, em Zananim, e Adame Nequebe, e Gebinel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passava a Ucote, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava Aser para o ocidente, e Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes Zidim, e Zer, e Ramate, e Racate, e Kineret, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Enrazor, e Iron, e Migdal-El, e Horém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Salabim,
e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gat-Rimon, e Merjarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jato. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias, a herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor. Lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. As cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então, o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naftali, e Siquém na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que lhe acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até se pôr diante da congregação. Josué, capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar.
e seus arrebaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, esta cidade e seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Sacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, e Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gézer, e os seus arrabaldes, e Quibzaim, e os seus arrabaldes, e Bet-Horon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanaque e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida. Em Bazã e os seus arrabaldes, e em Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Sacar, Quisião
e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abdom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Guedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Ramote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas à tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dímina e os seus arrabaldes, Nalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Mefate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Glória a Deus por essa palavra, por essa leitura. Agora vamos ler Salmos. Glória a Deus. Salmo 68. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvor e ação de graças a Deus, nosso Salvador. Ao regente do coro, salmo, cântico de Davi. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem na alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam
perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Rei de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redes, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, o monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído. Glória a Deus. Eu quero voltar ali no capítulo de Josué, no capítulo 21, lá no último versículo. Olha que coisa maravilhosa.
Olha só, né? O versículo 44 e 45. Diz assim, né? E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que coisa maravilhosa! Que coisa mais maravilhosa! Então, esse vai ser os 2 versículos que eu vou deixar aí nos comentários nesse dia de hoje. A fidelidade do nosso Deus, como ele é fiel e ele não volta atrás na palavra dele. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Palavra alguma falhou, né? Olha que coisa linda. Glória a Deus. Então agora fica esse desafio para você, né? Deixa aí nos comentários qual versículo você mais gostou nesse dia, né? Qual parte desses 4 capítulos que nós lemos hoje você mais gostou. Amém? Não se esqueça, né? Na descrição dos vídeos tem aí o plano de leitura para você fazer download, para você ir acompanhando junto comigo. Amém? Glória a Deus. Medita nessa palavra e que o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.